esteja, não sabe, né? Mas a gente vai se tornar todos irmãos, independente de quem nós somos? Eu falei com a mãe que sim, porque na Bíblia dizendo que Deus falou assim, para Abraão, que ele falou, né? Que tem um louvor que fala, quando chegar lá, verei Abraão, serei seu irmão, verei Isaac e Jacó. Todos seremos irmãos. Ou a gente vai poder reconhecer pai, mãe, tio, tia, se tiver lá ou não. A Bíblia diz que nós seremos semelhantes a anjos, né? Tipo, não vai ter sexo, né? Então, na glória. Mas é óbvio, todos seremos irmãos, já somos aqui, né? Então, lá somos todos iguais, não vai haver diferença, né? Agora, nós cremos que sim, será possível identificar as pessoas. Será impossível identificar Abraão, identificar Jacó, Isaac, identificar um teu pai, uma mãe, um parente que já faleceu. Será possível identificar, nós cremos que sim. Só que, tipo, não haverá mais vínculos emocionais, né? Como aqui até a lição da aula de hoje. Vamos tratar de quem nós somos. Um espírito que possui uma alma e que tem um corpo. Agora, isso enquanto aqui na Terra. A partir do momento que a gente for para o céu, lá não vai ter mais corpo físico, não vai existir mais, e a alma também não vai existir mais. Então não vai haver mais vínculos emocionais. Ah, que saudade da minha avó querida, meu, que bom você estar aqui, né? Isso não vai existir porque o espírito não tem emoções, né? Agora, enquanto na Terra, a gente tem esses sentimentos. Então temos que aproveitar para sentir tudo que a gente quer sentir aqui, porque lá vai ser diferente. Mas a gente eu creio que vai identificar, sim, com certeza. E o fato que a gente sente saudade do céu, um lugar que a gente nunca viu. Sim, porque a nossa origem é o céu, né? A nossa origem é o céu. Adão e Eva, Adão era só um boneco de barro e Deus soprou nele, né, o espírito, e ele se tornou uma alma vivente. Até então era só um boneco de barro, né? Então a essência de Adão veio totalmente de Deus, né? Assim como Jesus, quem engravidou Maria foi o próprio Deus, né? Não teve nenhuma ação humana ali. Então nós viemos de Deus e para Deus voltaremos, né? Por isso que nada que tem nessa terra consegue preencher essa carência, esse vazio que o ser humano tem, que o ser humano insiste em preencher com bens materiais, com sexo, droga, rock and roll, viagens, passeios, gastar o cartão de crédito, aquisições no shopping center, né? E coisas lícitas, muitas delas, né? Mas que nenhuma delas é capaz de preencher essa carência, porque só Deus pode fazer isso. Nós viemos de lá e só lá que a gente vai se completar totalmente. Aqui na Terra, né, Davi disse, né, um dia nos teus átrios vale mais do que 1000. Então, quando a gente tem aqueles momentos assim, na presença de Deus, tem cultos onde retiros, tem momentos que a gente sente que assim a atmosfera muda, parece que Deus invade o lugar, né? E então quando essas experiências acontecem, a gente não quer sair dali, né? Meu, se desse para fazer uma vigília aqui, vamos postergar aqui o horário. E a gente tem aquela sensação, meu Deus, que coisa maravilhosa. Mas são só gotas, né? Só gotas, né, do que a gente vai sentir realmente lá, né? Lá vai ser 100% na presença dele. E na presença dele, como foi falado aqui ontem à noite, ele é suficiente, né? Só ele e mais nada é suficiente. Não precisa de mais nada, só ele. Mas enquanto aqui na Terra, a gente é ser humano, né? A gente vai estudar sobre isso. A gente tem uma alma, a gente tem carências, né? A gente tem limitações. E isso é normal, né? Eu fiquei 4 dias fora de casa. Primeira coisa que tu quer abraçar tua esposa, tu quer abraçar teu filho, tu quer beijar tua filha, porque tu é ser humano. E o meu filho não é muito pegado, é mais apegado da mãe, né? Aí tem que conquistar ele. Mas amém. Ok? Entendido? Vamos lá, então, vamos fazer uma oração aí para a gente começar, né, oficialmente, né? Pai, em nome de Jesus, Senhor, nós queremos te agradecer, Pai, por mais essa oportunidade de poder estar estudando a Tua Palavra, Pai, poder estar compartilhando a Tua Palavra, Senhor. Obrigado por todos que estão aqui, Senhor, para aqueles que o Senhor tem colocado esse desejo, Pai, de prosseguir em conhecer ao Senhor. Pai, como diz a Tua Palavra, conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Que nós
que nunca nos falte, Pai, esse desejo, esse sentimento, essa vontade de aprender sempre, Pai. Porque essa é a Tua vontade, que nós possamos crescer em graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Espírito Santo, fica conosco, assume a direção dessa aula, nos guia, nos instrui, nos abençoa, nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Só uma informação bem rápida para todas as amadas aí que estavam no culto ontem à noite, né? Eu acabei passando uma informação errada, né? Onde eu falei que Paulo estava num lugar fétido, né? No cárcere inferior, né? Quando ele escreveu a carta aos Filipenses. Na verdade, quando ele estava preso com Paulo e Silas, lá em Atos, acho que é Atos 16, lá ele estava realmente no cárcere inferior. O cárcere inferior, depois até eu já vou mandar o link ali para vocês conhecerem, é uma curiosidade bíblica. Hoje de manhã eu acessei um videozinho de 3 minutos, muito bom, onde a pessoa filmou, ela esteve lá, e ela filmou o cárcere inferior, né? Eu vou colocar aqui no grupo, são curiosidades da nossa escola bíblica, depois assiste em casa, são 3 minutos o vídeo. Então você vai ver como exatamente era o cárcere inferior, que é realmente um lugar subterrâneo, né? E com certeza na época muito nojento. Mas quando Paulo escreveu os Filipenses, a cadeia que ele estava não era a mesma. Já era uma cadeia em tipo regime aberto, né? Foi a cadeia que ele ficou. Se você for ler a carta de Romanos, lá no finalzinho da carta de Romanos, ele fala que inclusive nessa cadeia ele recebia visitas. Então era uma casa, ele estava preso ali, mas não era uma prisão totalmente onde ele não tinha liberdade nenhuma, ele podia se movimentar, ele podia receber visitas, né? É como a gente chama de hoje o regime aberto, acho que chama, né? Eu acho que o regime aberto a pessoa pode sair da prisão. Eu acho que no caso, tem outro pelo nome? menos que mostra Sim. nos filmes, assim, Sim. ele só podia, pelo menos Todos no filme aparece, né? Todos recebem visita. Mas no filme aparece ele indo meio que até um pátio, assim, até que ele fala com... Tu viu o filme do Paulo? Eu já vi esse filme também, mas... Que ele fala assim com um superior ali, que é Sim. um governador ali romano, né? Uhum. Não sei governador também, mas é uma autoridade romana. Só aparece ele mais dentro do mesmo lugar, né? Dentro da mesma geografia. E dentro da mesma cadeia, no caso. Sim. Só que tem acesso até um pátio, que não é sempre também. Sim. É o semiaberto que fala. Mas esse semiaberto também, a pessoa vai, trabalha e volta para dormir na cadeia, por exemplo. Mas nesse caso ali, pelo menos no filme, não mostrava ele acessando a cidade, entende? É só dentro da própria cadeia, dos próprios muros. Sim, sim. Enfim, a questão é que o que a gente quer ficar no ponto é que era um lugar... Tinha na Netflix, agora eu acho que tem só um minutinho. Não era, o que eu quero chegar a atenção é que não era um lugar horrível, né? Como o cárcere inferior que é citado lá em Atos, que ele e Silas estavam presos no tronco, né? Então, além da pessoa ser colocada num lugar subterrâneo, que seria assim, era a cela de regime, a pior, né? A segurança máxima, que é chamado, né? Além da pessoa já estar naquele lugar, ela ainda era amarrada num tronco, né, com um certo espaço ali, meio que para puxar as pernas dos dois lados, assim, que é realmente para deixar a pessoa numa situação de tortura, né? Então, era nessa situação que Paulo e Silas estavam, e ainda assim, perto da meia-noite, eles oravam e adoravam, e por causa disso, houve um grande terremoto, né? Ao ponto de romper o cárcere e o carcereiro ficar assustado, né? E Paulo, mesmo com essa situação, ele não fugiu, não se aproveitou para fugir, e foi aonde que o carcereiro acabou se convertendo por causa da atitude de Paulo, né? E depois toda a família daquele carcereiro foi salva, né? Por causa do testemunho de Paulo, que mesmo solto não quis fugir. Ali ele estava no cárcere inferior, né? E eu citei isso aqui ontem à noite no culto, mas a prisão que Paulo estava, quando escreveu Filipenses, não era a mesma prisão de Atos, já era essa prisão aberta, ok? Só para deixar claro que quando eu erro, eu corrijo depois. O Espírito Santo já me lembrou em casa, eu fui, pesquisei, realmente, são detalhes, né? Mas só que
que é certo, o que é errado, né? Vamos passar a informação correta. Então vamos lá, lição número 2. Quem sou eu? Quem eu sou? Quem tu és? Né? Quem sou eu? Espírito, alma e corpo. Né? Aqui tem os autores dessa lição, né? Pastor Juscelio de Souza, Joyce Furtado e Igor Cerqueira. Né? Pastor Juscelio de Souza, para quem não sabe, né? Hoje ele é pastor do Ministério Mevan em Campinas. Né? É uma das igrejas do Ministério Mevan que mais cresceram nos últimos anos. Eu nunca estive lá, mas eu creio que é até maior do que a sede. Né? Então a gente vê na televisão, assim, é um lugar muito grande, amplo, tudo novo. Né? É um pastor que cresceu muito no Ministério Mevan e que é uma bênção. Né? É outra pessoa também que você pode ouvir com tranquilidade, que é pessoas de Deus realmente. Né? E a gente vai estar estudando uma lição aqui que tem ele como autor, aqui, né? Como um dos autores. Então, 1 Tessalonicenses 5:23 vai dizer, né, que o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, e todo o vosso espírito, alma e corpo sejam plenamente conservados e irrepreensíveis para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, um texto muito conhecido que deixa claro, né, que nós somos espírito, alma e corpo. Né? De uma maneira mais sintetizada, o que nós somos? Um espírito. Nós somos um espírito. Qualquer pessoa perguntar para nós o que nós somos um espírito. Deus é espírito, né? E nós viemos de Deus, também somos um espírito. Né? E importa que os verdadeiros adoradores adorem espírito em verdade. Por quê? Porque nós somos seres espirituais. No entanto, para morar nessa terra, Deus nos deu um corpo, que eu não preciso nem explicar para vocês o que é, né? Que é essa carcaça aqui, que carrega o espírito, né? E Deus também nos deu uma alma, né? Que é o nosso ser pensante, né? Nossa capacidade de raciocinar, de sentir emoções. A gente estava falando agora um pouquinho sobre o sentir, né? A gente gosta de sentir. Eu senti um arrepio aqui nesse culto hoje, né? Isso são características inerentes à nossa alma, né? Deus nos deu uma alma e a alma ela pensa, a alma ela sente, né? Então nós temos o que é chamado de tricotomia, né? Espírito, alma e corpo. Mas a resposta é que nós somos um espírito. Então, como já estudamos anteriormente, Deus é triuno, isto é, né? Ele se manifesta na pessoa do Pai, do Filho e do Espírito Santo, né? Três pessoas que formam um só Deus. E como ele nos fez a sua imagem e semelhança, por isso ele também nos deu uma essência triuna, né? Espírito, alma e corpo. Assim como ele é Pai, Filho e Espírito Santo, nós somos também corpo, alma e espírito. Gênesis 2, versículo 7. Aqui diz, né? Formou o Senhor Deus o homem do pó da terra e soprou-lhe nas narinas o fôlego de vida, e o homem tornou-se alma vivente. Que eu tinha acabado de citar, né? O homem até então era só um boneco, um vaso de barro, né? Até que Deus soprou o seu espírito. Aliás, como veremos a seguir, e precisamos gravar em nossos corações, somos um espírito que possui uma alma e habita num corpo. Ok? Então esta é a forma como o Senhor nos constituiu. E inverter esta ordem nos traz sérios prejuízos. Inicialmente, precisamos entender o que é cada uma dessas partes de nós mesmos e como elas funcionam. O corpo, mesmo no mundo, entendemos muito bem do que se trata, mas há uma grande confusão a respeito do espírito e alma. Né? Então, geralmente, corpo todo mundo sabe o que é, né? Mas a alma e o espírito a gente às vezes confunde um pouquinho. Né? E por isso aqui, essa aula, a gente vai desmistificar um pouco melhor. Que só a Bíblia pode nos trazer uma direção clara a esse respeito. Muitos afirmam que se trata da mesma coisa, mas quando a gente lê Hebreus 4:12, concluímos que são distintas entre si. Né? Hebreus 4:12 diz que a palavra de Deus é viva e eficaz, mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes, penetra até o ponto de dividir alma, espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e propósitos do coração.
Quem aqui já ouviu a frase que o coração do homem é enganoso? Né? Jeremias falou isso, né? Desesperadamente corrupto. Né? Porque o coração, ali quando Jeremias escreveu isso, ele está falando especificamente da alma. Nossa alma, ela é enganosa. Né? A alma, muitas vezes, ela se opõe ao espírito. Né? Por isso que eu preciso, muitas vezes, dar ordem para a nossa alma. Né? Davi, ele dava ordem para a alma. Alma, por que tu está abatida? Né? Por que tu está triste? Né? Por que tu está desanimada? Né? Espera em Deus. Né? Então, a alma, ela é corruptível. A alma, ela é, muitas vezes, doente, enferma. Então, se você tem um espírito forte, um espírito alinhado com o coração de Deus, com a palavra de Deus, você não pode deixar a alma tomar conta, né? Principalmente se ela está naqueles dias down, assim, né? Quem é mais melancólico, então, e fleumático, aí piorou, né? Geralmente, quem é mais sanguíneo, colérico, não dá muita moleza para a alma, né? Mas os melancólicos e os fleumáticos, só Jesus na causa. De vez em quando a alma quer gritar, né? A verdade é que ela é real, né? Ela é real. Existe essa diferença, né? Então aqui tem um bonequinho exemplificando, né? Apontando a alma para a nossa mente, né? O espírito aqui está apontando para o coração, né? Embora que coração no Antigo Testamento ele está mais ligado realmente à mente, que está ligado à alma, né? E o corpo, né? Aqui tem um gráfico que mostra a tríplice constituição do homem. O xerox não ficou muito bom, mas eu peço que vocês depois olhem isso aqui em casa, com calma. Né? Se ainda não olharam, eu não vou comentar aqui agora na aula. Inclusive, essa aula que eu estou dando para vocês hoje, eu já dei lá em Canelinha, já está disponível no YouTube. Né? Nós aqui acabamos atrasando um pouco, né? Porque a gente precisou... no Dia das Mães, né, cancelar uma aula e depois o pastor foi fazer o Legendários. Então a gente meio que deu uma atrasada, mas está tudo no controle de Deus, então não vamos nos desesperar. Mas eu peço que dê uma lida com calma, né, em casa, dê uma olhadinha para você entender aqui a figura. Ok? Aqui na sequência, já na outra página, o autor aqui ele faz uma comparação de um carro com tanque cheio de combustível, né? E com o motorista ao volante. Você consegue imaginar na mente, né? A Gabi lá pilotando o seu carro com o tanque cheio, graças a Deus. Crente próspero anda com o tanque cheio. Aleluia. O carro que você imaginou representa o seu corpo. E tal como o carro em si, o seu corpo poderia ser maior ou menor do que de outras pessoas. Poderá ser mais ou menos vaidoso do que de outras pessoas. Além disso, você poderá equipá-lo com opcionais, não originais de fábrica. Né? Se for lá falar com a pastora Patrícia, dá para a gente fazer aqui uma microlabial, né? Ou vai lá no seu dentista, eu quero fazer um botox, né? Aí você pode colocar uns opcionais, né? Que não são de fábrica. O combustível do tanque representa o espírito. Sim, o espírito de vida. Enquanto houver combustível, o espírito de vida, o seu carro, seu corpo, terá vida e tudo deverá estar funcionando bem. E claro que você poderá ter problemas com o rendimento do seu combustível, o seu tempo de vida, se você não fizer uma boa manutenção do seu carro, ou seja, o seu corpo, né? Se você não cuidar bem do templo do Espírito Santo, com atividade física, uma boa alimentação, né? Horas de sonos apropriadas, eu posso ter problemas com o carro. O motorista representa a sua alma. Como se sabe, a alma é a responsável por dar movimento ao que está vivo. Ou seja, a alma é o elo entre o espírito e o corpo. Da mesma forma que é necessário um motorista para dar partida no carro e fazê-lo movimentar-se. Além disso, a alma, nosso motorista, é a sede dos sentimentos, paixões, diversas sensações, estando sujeita à angústia, aflição,
desânimo, desejos, alegrias, aborrecimentos e assim por diante. Né? Isso é a nossa alma. Né? E, abre parênteses, né? Não é pecado ser gente. Fecha parênteses. Né? Porque, infelizmente, existem cristãos que são tão espirituais, né? Que eles meio que querem, de uma certa forma, meio que impedir as pessoas de terem sentimentos. Né? É claro, amados, que quanto mais a gente vai amadurecendo na fé e mais nós nos movimentamos no espírito, temos um espírito guerreiro que é capaz de subjugar a nossa alma, nós vamos realmente nos tornar pessoas cada vez mais fortes, né? E Deus não quer que a gente fique por aí, tipo, chorando pelos cantos, né? Não é disso que eu estou falando. Mas é totalmente normal você ser um ser humano. Se você tiver momentos onde você está aflito, desanimou, ficou triste, né? Isso é normal. Nós somos seres humanos. Enquanto estiver nessa terra, ele não vai conseguir sorrir o tempo todo, não vai conseguir estar cheio de fé o tempo todo, cheio de ânimo o tempo todo. Se fosse assim, Jesus não teria dito na Bíblia, né? Tenha um bom ânimo. Se fosse assim, não teria na Bíblia mais de 365 vezes não temas, ou seja, não tenha medo. Né? Dizem que é uma declaração para cada dia do ano. Se Deus se preocupou uma vez por dia lembrar que a gente não precisa ter medo, é porque a gente tem medo. Ou vai ter alguém aqui que nunca teve medo? Né? Então, se está escrito tantas vezes na Bíblia, não temas, não tenha medo. Né? O verdadeiro amor lança fora o medo. Por quê? Porque o ser humano é uma característica da nossa alma, em alguns momentos, diante de algumas circunstâncias, ficar com medo. Né? E é normal, né? Não tem nada de errado. Eu não posso aceitar um sentimento como esse, por exemplo, como meio que algo que já meio que governou o meu corpo, o meu ser, e eu agora sou tomado pelo medo. Eu vivo com medo. Aí está fora. Né? Alguma coisa está errada. Alguma coisa você não está fortalecendo seu espírito, não está buscando a Deus como deveria, não está tão próximo de Deus como deveria. Porque quando eu me aproximo de Deus, quanto mais perto dele eu estou, mais coragem eu tenho. Né? É aquela história, eu já citei o exemplo de quando eu fui ensinar os meus filhos a tomar banho no mar, a entrar no mar. Primeira vez que você leva uma criança, né, quem tem filho aqui, e já teve essa experiência de levar o filho no mar pela primeira vez, a tendência é ficar com medo. Ele vai ver as ondas ali, ele bota o pezinho, ele quer voltar para trás. Mas à medida que ele vê a onda, bateu nele, não aconteceu nada, ninguém morreu. Aí a onda veio de novo, e a onda veio de novo, daqui a pouco ele, normal, né? Você não vai me derrubar. E aí, quando vai passando o tempo, a segunda vez que você leva um filho no mar, ou a terceira, ele já quer ir mais profundo. Né? Hoje, meu filho de 9 anos, ele quer ir lá no fundão. Ele vai onde não dá pé. Né? E ele sabe que o pai está ali, então ele vai onde não dá pé. Claro que ele bota aquela bolinha de ombro, de braço, né? Mas ele quer ir lá para o fundão. Ele não quer mais ficar no raso. Por quê? Porque tem total confiança no pai. E assim, à medida que a gente vai crescendo na fé, quanto mais confiança no Pai a gente vai tendo, menos medo. Né? Mas em algum momento da nossa caminhada, eu posso estar com o tanque um pouco vazio, eu não busquei o tanto que deveria buscar, e às vezes vem realmente uma situação nova, né? um desafio novo, algo realmente assustador, e a nossa alma pode manifestar. Meu Deus, e agora? Como que vai ser? E eu vou dizer para vocês, né? Deus sempre vai querer nos levar para um nível de fé maior. E não tem como Deus nos levar para um nível de fé maior sem nos submeter a um teste de fé maior. E quando o teste de fé maior chega, a tendência, a gente geralmente não está preparado. Né? E então, às vezes, dá um friozinho na barriga. Meu Deus, e agora? Como é que eu vou vencer esse trem aí? Como que vai ser? Né? Mas aí o Espírito Santo já lerei. Calma, né? Deus te deu vitória das outras vezes, vai te dar vitória dessa também, né? Aquela história, né? De Davi, né? Já matei o leão, já matei o urso, então esse gigante aí vai cair também, né? Então, sempre vai ter um gigante mais alto, um novo nível, um novo desafio. Né? Quando Jesus disse, né, vamos passar para outra margem, ou seja, tem sempre um nível maior. Isso vai ser até a volta de Jesus. E a gente sempre tem que lembrar, se eu já venci
outros níveis menores, eu vou vencer esse também, né? Porque Deus está comigo. Amém? Agora, achar que não vai ter os níveis maiores é você parar na caminhada, né? Estacionou. Daqui não saio, daqui ninguém me tira, não vou para frente, né? Se eu quiser ir para frente, vai ter níveis maiores. Ok? Todo mundo comigo aí? Então, medo, desânimo, aflição, angústia, alegria, tristeza, são sentimentos, aborrecimento, né? Alguém aqui já se aborreceu? Alguém aqui já teve vontade de bater em alguém, né? Fique tranquilo, você é normal. Portanto, o corpo representa a parte física, material e visível de nosso ser. É a casa onde moramos. E após a nossa conversão, a casa do Espírito de Deus também. 1 Coríntios 6, 19. Aqui diz, né? Ou não sabeis que o nosso corpo é santuário do Espírito Santo, que habita em vós, proveniente de Deus. Não sois de vós mesmos. Então, aqui ele vai dizer que nós fomos comprados por Jesus, então ele não pertence mais a gente, e porque esse corpo agora ele tem um dono, que o próprio Espírito Santo é o dono, Deus é o dono, eu preciso cuidar desse corpo, porque ele tem um dono. Nele estão nossos sentidos: visão, olfato, paladar, tato e audição. Diz que a mulher tem o sexto sentido, não lembro qual que é o seu? Intuição. Intuição. Eu, infelizmente, eu tenho um defeito de fabricação que todo mundo, e principalmente, todo mundo me considera ingênuo, né? E realmente sempre fui muito ingênuo. Hoje, eu acho que com 50 anos, eu estou menos ingênuo, mas ainda tenho um pouco. Minha mãe é assim também, né? Minha mãe... Bom, deixa pra lá. Vou falar mal da pastora de vocês, né? Mas a mãe também sempre foi muito ingênua, né? E ingenuidade é uma falha, né? Porque Deus quer que a gente seja inocente, né? Puro, como uma criança, né? Eu preciso ser puro. A Bíblia diz que quem não se tornar puro como uma criança não pode herdar o reino do céu, né? Então, eu preciso pedir que Deus crie em mim essa pureza, porque o ser humano, muitos já não tem mais, né? Então, Davi ele orava: Senhor, cria em mim um espírito reto, né? Cria em mim um coração puro. Davi orava assim. Então eu preciso orar como Davi e dizer: Senhor, me dá um coração puro, que eu não veja maldade em tudo, que tem pessoas que vêem maldade em tudo, né? Tem gente que vê maldade em tudo. Hoje eu sei que tem muitos homens que não conversam com mulher pelo WhatsApp, homens casados, nem mandam mensagem e nem aceitam mensagem. Eu acho radicalismo. Se eu estiver errado, me corrija. Eu acho radicalismo. Eu não vejo uma maldade de mandar uma mensagem. O que a gente tem que cuidar é com o conteúdo que tu vai escrever, o que tu vai falar, como que tu vai fazer. Mas assim, tem um radicalismo de, tipo, agora homem não fala mais com mulher. Depende, se tu tem culpa no cartório, né? Aí realmente, né? Mas se tu não tem culpa no cartório, qual é o problema, né? Então, não vejo isso como um problema. Você tem que saber realmente o que fala, como fala, ou até que horas fala, né? Tem uma irmãzinha que é uma pessoa que a gente já ajudou muito, é uma pessoa que de vez em quando ela pede cesta básica e alimento e tal, então ela tem uma certa dívida de gratidão, né? E às vezes é 2 da madrugada, ela vê que o meu WhatsApp está ligado lá, ela manda mensagem: boa noite, pastor. Aí eu não respondo, né? Porque eu não vou responder uma mulher às 2 da madrugada, né? Aí no outro dia de manhã eu disse: boa noite, tá tudo bem? Ai, mas é brincadeira, né? Então vamos lá. Agora, a ingenuidade, ela realmente ela não é boa, né? Porque a gente vive num mundo mal, né? Onde tem pessoas realmente maldosas, né? Eu estava lá no Legendário e aconteceu uma situação lá que eu realmente agi com ingenuidade, é uma característica minha, e chegou no outro dia, a pessoa pegou e disse assim para mim: pastor, você é muito ingênuo, tá louco, não é assim, o mundo é mau e tal. E ele meio que me corrigiu, me confrontou, né?
Mas é uma característica minha, eu não tenho como ser uma outra pessoa. Eu sou assim, né? Eu não consigo ver maldade em tudo. Mas, geralmente, talvez pessoas que já foram envolvidas com drogas ou com pessoas do mal mesmo, ela já tem isso meio que natural, né? Ela já está meio que... E eu nunca tive isso, eu nunca frequentei esses ambientes, eu nunca vivi esse mundo. Então, para mim, eu não conheço esse mundo, o mundo do mal, né? Nunca tive amigos bandidos, nunca tive... A gente foi criado praticamente em uma família onde não tinha droga, nem bebida, nem álcool, nem... Eu falei aqui, já, acho que num culto para vocês, né? Que eu fui entrar num motel pela primeira vez depois de casado com a minha esposa, que a gente tinha curiosidade de saber o que tinha lá dentro. Como que era? Né? E a gente foi e nem gostou, né? Eu meio olha em cara. Oi, tu falando, Cristina, te cortei, tu ia fazer a pergunta. É porque assim, eu faço talvez seja porque eu não me considero uma pessoa ingênua, mas o que é ser uma pessoa ingênua? Uma ingênua que não vê maldade em nada, né? Às vezes a pessoa está fazendo uma pegadinha contigo, ela está preparando uma verdadeira armadilha para ti, e tu cai, porque tu não está vendo o que está sendo preparado uma armadilha para ti. Entendeu? E tem pessoas que são maldosas, elas fazem as coisas com segundas intenções, né? E se tu não vê, se tu não for, como diz, astuto como uma serpente, Jesus disse, né? Sejam astutos como a serpente, prudentes, simples como a pomba. Ou seja, puro, humilde, simples como a pomba, mas prudente como a serpente. Então tem que ter essa dosagem, esse equilíbrio que às vezes falta para nós. Ao mesmo tempo que eu tenho que ser puro e inocente como uma criança, como uma pomba, né? Eu tenho que ser prudente como uma serpente. Se eu vou entrar num território do inimigo, dependendo do território que eu vou entrar, eu preciso saber onde é que eu estou botando meu pé, né? Como que as pessoas aqui se comportam? Com que tipo de pessoa eu estou relacionando? Será que eu posso falar qualquer palavra? Às vezes tem palavras que eu não posso falar. Eu tenho que cuidar com o tipo de conteúdo, o que eu vou falar, até onde eu posso ir, né? E para isso eu preciso orar, né? Pedir ao Espírito Santo que me dê sabedoria. Né? Que às vezes a gente é ingênuo. A gente acha que eu posso falar qualquer coisa, eu posso... As pessoas não vão usar não vão levar para o lado mal, né? E, infelizmente. distorcer a palavra. Ao menos que você esteja num ambiente onde todos são igual a você, né? Todos têm um coração puro, todos são nascidos de novo. Né? Aí pode ser que não vai ter muito problema, né? Caso contrário. Estão conseguindo entender? Sua função básica, a função do corpo, né? A função básica do corpo é ter o contato com o mundo físico, né? Poder tocar, né? Apalpar. Após o pecado, o nosso corpo, assim como todo o nosso ser, sofreu sérias consequências, ficando exposto ao desgaste e à morte, né? Então esse corpo agora, ele cansa, ele agora envelhece, né? Antes do pecado, Deus tinha projetado o homem para viver eternamente aqui na Terra, né? Foi Matusalém, chegou a viver 900 e poucos anos. Imagina a força física que eles tinham, né? Um corpo que ficou aqui na Terra 900 anos. É uma loucura, né? Então imagina, era um corpo totalmente saudável, não existia x-salada, pizza, refrigerante, sorvete, açaí, milkshake, cappuccino. Essas coisas não existiam. Era só raiz, meu irmão. Era só cereal, diretamente da horta. Né? Aí a coisa funcionava. Então, com o pecado, né, nosso corpo ficou sujeito a desgaste. Né? Então hoje o apóstolo Paulo fala, né, que a gente vai desgastando. Acho que é esse texto de 2 Coríntios 5 aí. Acho que é esse texto mesmo aí. 2 Coríntios 5. 1 ao 4.
Sabemos que a nossa casa terrestre deste tabernáculo se desfizer, temos da parte de Deus um edifício, uma casa não feita por mãos, eterna nos céus, né? Por isso também gememos, desejando ser revestidos da nossa habitação, que é o céu. Porque estando vestidos, não seremos achados nus. Pois também nós, os que estamos neste tabernáculo, gememos angustiados, não porque queremos ser despidos, mas revestidos para que o mortal seja absorvido pela vida. Ora, que para isso mesmo nos preparou foi Deus, o qual nos deu o penhor do Espírito. Amém? O texto que eu queria citar era outro, mas tudo bem. Tem um texto que Paulo fala, né? Embora o nosso homem interior se corrompa, o exterior se corrompa, né? O interior se renova dia após dia. Vocês conhecem esse texto, né? Então está falando o que é o homem interior. Ele está falando que o corpo está se corrompendo, está envelhecendo, né? O cabelo está ficando branco, as ruguinhas estão aparecendo, né? Exceção das mais jovens aqui, né? Que vocês aí estão todos jovens, né? E embora o corpo vai se desgastando, o interior, que é o espírito, ele se renova dia após dia. Então por dentro a gente está ficando mais lindo, né? E por fora, procura a pastora Patrícia. Eu sei que faz uma semana que eu cheguei no Legendários e ainda estou querendo que ela faça uma massagem, ainda não deu tempo aí. Mas quem sabe hoje. Então, sabendo que o corpo é a nossa casa, a casa do Espírito de Deus, devemos ser bons mordomos e cuidar bem dele e de nossa saúde. Aqui nós temos uma outra figura, uma outra imagem, né? Que aqui mostra o corpo, que é esse homem exterior que se corrompe, ou seja, que se desgasta, né? Aqui apontando para a mente, né? Os maus pensamentos, os sentidos, né? Os nossos olhos, por exemplo, através dos nossos olhos, nós pecamos normalmente, ou com os olhos, ou com a boca, ou com os 5 sentidos, né? Olfato, tato, paladar. São pelos sentidos, os sentidos são as portas de entrada. Né? É através daí que o inimigo pode nos levar a pecar. Né? Eu posso pecar com os olhos, eu posso pecar com a boca, com a língua, né? Posso pecar com aquilo que eu ouço, eu posso pecar com aquilo que eu inalo, né? E posso pecar também com aquilo que eu toco. Né? Então essas são as portas de entrada e acesso à nossa alma. Quando Jesus disse, lá vem o príncipe deste mundo, falando de Judas, né? Mas ele não tem nada em mim. Ou seja, Jesus estava dizendo, ele não tem acesso a mim. Porque os sentidos de Jesus eram todos santificados. Os sentidos de Jesus eram todos guardados em Deus. Então, Jesus não pecava nem com o olho, nem com a boca, nem com o nariz, não pecava. Então ele estava blindado. Por isso que quando Satanás veio, ele disse, não tem nada, não tem acesso. Não vai conseguir tocar em mim. Entendeu? Não vai conseguir. Então o corpo, né, está sujeito a dor, cansaço, limitações, né? A alma, as boas sensações, né, está ligado ao corpo ainda, né? Força, toque, boas sensações, tudo ligado ao corpo. A estratégia do inimigo, né, nos levar à concupiscência da carne, né? Fazer a gente pecar através dos sentidos, né? É uma das estratégias do inimigo. A carne, ela tende a pender para o mal. A Bíblia diz em Romanos que a inclinação da carne é morte, a inclinação do espírito é vida e paz. Então a carne, ela tem uma tendência de inclinar para o mal. Por isso, eu preciso fortalecer o meu espírito através da meditação da palavra, o louvor, no jejum, né? Quanto mais fortaleço o meu espírito, mais a carne vai ficar sujeita, né? Se eu alimento mais a carne do que o espírito, aí a carne, a tendência é que ela vai querer prevalecer, né? A carne, ela quer muitas vezes nos levar a viver um estilo de vida, uma vã maneira de viver, né? Que é como o espírito deste mundo deseja que a nossa carne viva, né? Balada, sexo, droga, rock and roll.
Cala a boca aí, carne. Que negócio é esse aí? Tá querendo voltar, velho homem? Então, o governo da carne está ligado ao governo de Satanás. O espírito é o nosso ser. Nós somos espíritos. Passamos a ter vida a partir do momento que Deus soprou em nós o seu espírito. Portanto, o nosso espírito é o ponto de contato entre nós e Deus. O espírito é aquela parte pela qual temos comunhão com Deus e somente pela qual podemos adorá-lo verdadeiramente. Como definição geral do termo, a palavra espírito vem do hebraico ruach, né? Ruach. Alguém aqui já viu a expressão ruach kadosh? Né? Kadosh em hebraico significa santo, né? E ruach, o ruach é espírito, sopro, fôlego, né? A mesma tradução, sopro, espírito, fôlego, ruach, né? Ou ruach. Então, é a definição da palavra espírito. Espírito Santo, ruach kadosh, né? Ruach kadosh, que é Espírito Santo. Então, a definição do termo espírito vem da palavra hebraica ruach, da qual se deriva o vocábulo grego pneuma, que se traduz por espírito e literalmente significa o movimento dinâmico do ar. Nossa natureza é, portanto, espiritual. Então, o ar, né, o vento, é também um símbolo para a interpretação do Espírito, né? Assim como do Espírito Santo, ok? Que ele é como o ar, como um sopro, sopro da vida, que veio de Deus. Portanto, a nossa natureza é espiritual. Então, aqui mais um gráfico, mais uma ilustração. O Espírito, ele é o homem interior, né? Exterior, homem exterior, o corpo, né? Quando você vê na Bíblia, né, Paulo ele faz essa citação, né? Homem exterior, homem interior. Você vai ver várias vezes nas cartas de Paulo ele falando do homem interior e homem exterior. Quando ele fala do homem interior, espírito. Quando ele fala do homem exterior, esse aqui, que se corrompe, fica velho, é o corpo, ok? O ser, o eu, a pessoa original como Deus criou, o nosso espírito, que sofre a influência do Espírito de Deus, né? A partir do momento que o Espírito Santo vem morar em nós, se eu me encher do Espírito, por que é importante se encher do Espírito, né? Paulo diz, né? Enchei-vos do Espírito, né? E não embriagueis do vinho, né? Em que há contenda e devassidão. Porque à medida que eu me encho do Espírito, o que vai acontecer? O Espírito Santo vai dominar o meu Espírito. E à medida que o Espírito Santo domina o meu Espírito, eu sou governado por quem? Sou governado por Deus. Né? E se eu sou governado por Deus, o Espírito Santo vai querer pecar, vai querer fazer coisas que desagradam a Deus, vai querer fazer coisas que entristecem a Ele? Não. Né? Agora, por isso que eu tenho que me encher do Espírito. Se eu não me encho do Espírito, a reserva do Espírito está baixa, a carne começa a botar as manguinhas de fora e a carne se opõe à vontade de Deus. Por isso a importância de manter o tanque cheio, né? De Bíblia, louvor, oração, palavra. Fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder, né? Até porque a gente está em guerra, né? E soldado na guerra com o tanque vazio apanha do capeta. Então, o Espírito de Deus vai nos levar a uma vida de adoração a Deus. Foi para isso que nós fomos criados, né? Os verdadeiros adoradores o adoram no Espírito e em verdade. Com Deus, Ele promove em nós o novo nascimento, que vai nos levar a um sentido de vida e comunhão com Deus, né? Um estilo de vida de oração, de adoração que glorifica a Deus. O espírito do homem, tomado pelo Espírito de Deus, ele vai nos levar, vai nos conduzir a praticar o amor de Deus, que é o amor ágape, né? Que é o amor do tipo de Deus, que é o amor incondicional. O nosso ser, sem a influência do Espírito de Deus, ele pratica o amor filéu, né? Que é o amor de amizade, o amor eros, que é o amor de
sentimento de homem em relação à mulher, né? Mas Deus, pelo Espírito, Ele quer produzir em nós o amor do tipo de Deus, que é um amor ágape, né? Que é um amor que tudo suporta, tudo sofre, tudo crê, tudo espera. Eu estou aqui na figura, tá? Estou na figura. Estou na imagem aqui. Então o homem sem Deus, ele tem uma vida vazia, o espírito dele é morto, né? Ou pelo menos, no mínimo, adormecido, né? Quando a Bíblia diz desperta ou tu que dormes, por quê? Porque o nosso espírito ele pode adormecer, né? E pode até morrer, né? E um espírito morto, ele está separado de Deus, né? Aqui também fala que uma das estratégias do inimigo é a soberba da vida. Assim como tem a concupiscência dos olhos, a concupiscência da carne, aqui tem também a soberba da vida. A soberba da vida está ligado à independência de Deus e também fazer com que o homem viva um estilo de vida acima do padrão dele, né? Quando eu permito que a inveja me alcance e eu queira viver uma coisa que não é para mim, ou que está acima da minha realidade atual. Isso também é interpretado como soberba. Soberba não é a mesma coisa que orgulho, tá? Orgulho é uma coisa, soberba é outra. Orgulho está totalmente ligado à independência de Deus. A soberba, ela é diferente. A soberba é você querer ser uma coisa que você não é. É que você querer viver um padrão de vida que você ainda não alcançou, né? Eu querer adquirir uma coisa que não está dentro da minha realidade, viver uma outra realidade. Isso é soberba. Mas quando eu adquiro um carro, está dentro da minha condição, está tudo certo. Pode ser o carro mais caro do mundo. Se eu tenho condição de pagar, isso não é soberba. Eu tenho para pagar. Não é o Neymar da vida. Ele pode comprar o carro que ele quer, né? E ele não está sendo soberbo, ele está vivendo a vida dele. Agora, pastor Christian, querer comprar o carro do Neymar? Não pagaria a primeira prestação, já vai passar vergonha, né? Venceu o primeiro boleto, está lá o cara da concessionária. Quando é que o senhor pode pagar o boleto aqui, por gentileza, que já faz 5 dias, o senhor não pagou ainda? Porque eu não posso ter o carro do Neymar ainda, não. Quem sabe um dia, né? Profetiza, filho do homem. Nem sei qual carro o Neymar tem, mas tudo bem. Então, cada um vivendo a sua realidade, né? Sem olhar para a grama do vizinho. Por último, a alma é o elo entre corpo e espírito. A palavra alma se traduz da palavra hebraica nepesh e do grego psique. E originalmente significa hálito de vida. A alma representa em nós a mente, a vontade e as emoções e sentimentos. Sobre essas funções, podemos dizer que as funções da vontade são buscar, 1 Crônicas 22, 19, recusar, Jó 6, 7, e escolher, Jó 7, 15. Funções da nossa alma. A vontade é um instrumento para nossas decisões e indisposições. Sem a existência da vontade, seríamos semelhantes a um robô, né? Imagina se a gente não tivesse vontade. Desejos, a gente ia ser que nem um robô, né? Ia ser que nem um ChatGPT. ChatGPT, prepara uma pregação para mim. Eu quero pregar no culto hoje, eu nem sei o que eu vou pregar. Desculpa aí, é só uma brincadeirinha, né? Agora a inteligência artificial chegou e está tomando conta de tudo, né? O meu cunhado estava explicando que a secretária dele que organiza toda a semana dele é o ChatGPT. Ele chega no domingo à tarde, ChatGPT faz para mim a agenda da semana. Eu preciso que você faça assim, 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 assim. Essa aqui é a minha agenda, essa aqui são minhas programações e os meus horários. Fica perfeito, fica perfeito. Né? É incrível, né? Então tem a agenda dele toda programadinha para a semana. Eu faço o meu planejamento. Eu fiz planejamento de venda, mas não deu certo, que Deus quis que tu é pastor, tu não é vendedor, baixa a bola aí. Né?
Vai ser pastor e se surgir a venda, tu faz a venda, mas que seja pastor. Amém. Mas eu não tenho nada contra, eu penso que a gente deve juntar o útil e o agradável, né? Agora, claro que a inteligência artificial nunca vai substituir a nossa comunhão com o Espírito Santo, né? Eu não faço nada sem o Espírito Santo. Tudo que eu faço é com Ele. Eu nunca vou fazer uma pregação pedindo para o ChatGPT. Eu vou pedir, Espírito Santo, o que o Senhor quer falar hoje? O que o Senhor quer comunicar com a igreja? Agora, eu posso usar, né, assim como a gente usa o Google para fazer uma pesquisa, para incrementar um sermão. Amém, ótimo, né? Posso... Oi? Para estudar, para aprofundar um tema, não tem nada de errado, né? A ciência está aí para isso. Agora, nunca a ciência vai passar por cima do nosso relacionamento com Deus, nossa intimidade com Deus. O bichinho está me trancando aqui. A vontade, né, a gente já falou aqui, né? Então, Deus não planejou a gente para ser robô, né? E muito menos uma máquina, sem sentimentos, sem emoções, sem vontade. O pecar ou não pecador está relacionado à vontade. Já a emoção, podemos dizer que ela é extremamente importante, pois ela traz cor à vida humana. No entanto, jamais podemos nos deixar guiar por ela. Então, as emoções são importantes, né? Ela traz cor, traz até um sentido para a gente, que nós somos seres humanos, nós não estamos alheios a isso, mas nós não podemos ser guiados, controlados por emoções, né? Eu preciso ser guiado pelo Espírito Santo, porque as emoções, como a gente já viu aqui, o coração é enganoso. Então, se eu ser guiado por uma emoção, daqui a pouco eu posso tomar decisões erradas, eu posso cometer erros, né? A renovação da mente, conforme Romanos 12:2, né? Não vos conformeis com esse século, mas transformai pela renovação da vossa mente, nos possibilita experimentar e entender a vontade de Deus, que é revelada em nosso espírito. À medida que a nossa mente vai sendo renovada, nós vamos começar a compreender com a mente a própria vontade do Espírito Santo, a própria vontade de Deus, né? Quanto mais renovada a alma vai sendo, mais ela vai fundindo com o Espírito, né? Mais ela vai entrando em liga, né? Com o Espírito, né? E com a vontade de Deus. Por isso ela precisa de ser renovada diariamente. A palavra de Deus nos mostra que aqueles que andam segundo os padrões da alma, vontade, mente e emoções, são chamados de carnais. Carnal não é exatamente aquele que anda na prática do pecado, pois os que andam no pecado possivelmente ainda não nasceram. De novo, 1 João 3,9 diz que todo aquele que é nascido de Deus não vive na prática de pecado, pois o que permanece nele é a divina semente. Ora, esse não pode viver pecando, porque é nascido de Deus. Amém? Então, quem já nasceu de Deus, né? Nós já falamos isso inúmeras vezes, aprendemos isso, inclusive, acho que no pré-encontro e no pós-encontro. E não custa repetir, né? Que o pecado na vida do cristão, ele precisa ser um acidente, né? Pecar, nós vamos acabar pecando, nós somos seres humanos, não tem ninguém que possa dizer, até a volta de Jesus eu não vou pecar mais, né? Meu Deus, seria maravilhoso, né? A gente, só um pensamento que vem na mente, você já pecou, né? Então, pecar, a gente vai pecar. Agora, a gente nunca pode esquecer que o pecado na nossa vida precisa ser um acidente. Eu não saio por aí pecando deliberadamente. A carne, biblicamente, é o domínio do corpo sobre a alma para fazer o mal. Até aqui está tudo ok? Vocês estão conseguindo? Estou falando muito rápido? Está tudo certo? Vocês são tudo inteligentes, né? Não precisa forçar muito com vocês ainda. Explicar muito detalhadamente. Os cristãos que vivem segundo os padrões da alma tendem a seguir a função da alma que lhes é mais peculiar. Por exemplo, os emotivos. Conhece alguém emotivo? Os emotivos usam as emoções como critério da vida espiritual.
Se forem tomados por calafrios e fortes emoções, conseguem fazer a obra de Deus. Mas se as emoções acabam, também o ânimo se esvai. Eu não estou sentindo hoje de ir no culto. Eu não estou sentindo de ir na célula hoje não. Está tão frio, acho que eu vou ficar aqui debaixo do meu cobertor aqui, fazer uma pipoca, né? Um cafezinho quente e vou ver Netflix. Se você deixar, meu irmão, a alma, ela quer o quê? Conforto. Né? O corpo quer conforto, né? E Deus está o tempo todo interessado em tirar a gente do nosso conforto. Né? Deus quer nos levar para a cruz, né? E a cruz é um negócio que você mexe aqui, dói, mexe aqui, dói. Não tem lado, né? Não tem muito para onde fugir, né? Deus quer nos levar para a cruz e a alma quer nos levar para a rede. Aleluia. Embora que tem momentos que quando o corpo realmente está esgotado, né? Tem hora que você vai precisar descansar mesmo. Tem que fazer, né? A gente não consegue tá funcionando 24 horas por dia. Para isso, Deus criou a noite, né? E a noite foi feita para dormir, né? Embora que tem gente que troca o dia pela noite, né? Mas, basicamente, a noite foi feita para dormir, né? E o dia é para a gente trabalhar, né? Jesus disse que nós não somos da noite, nós somos do dia. Estes recusam só o guarda de Israel que não dormita, né? O guarda de Israel não dormita, mas esse aí é o Senhor, né? Ele é espírito, ele não cansa, nem se fadiga, né? Então ele pode, ele não dorme, né? Deus não dorme, mas nós não somos deuses, né? Nós precisamos dormir. Claro que tem pessoas que, já que eu entrei nesse assunto, né? Claro que tem pessoas que são considerados os pequenos dormidores, né? São pessoas que dormem aí em torno de 4, 5 horas de sono por dia e elas se sentem satisfeitas. Por quê? Porque ela, geneticamente, ela já nasceu assim. Né? Ela dorme 5 horas, para ela está ótimo. Né? Mas, geneticamente, tem pessoas que são consideradas os médios dormidores, né? Precisam de 6 a 7 horas de sono por dia, até 8 horas de sono por dia. E existem os grandes dormidores que precisam até de 10 horas de sono por dia. Isso é genético. Né? E não tem como querer mudar, ao menos que haja uma intervenção espiritual, né? Pelo poder do Espírito nós podemos qualquer coisa, né? Eu me lembro da gente trabalhar no encontro com Deus. Eu me lembro de uma ocasião onde nós estávamos muito cansados, uma semana de trabalho assim extenuante, e a gente ia chegar no primeiro dia do encontro já cansado, quebrado, e a gente fazer uma oração e, Senhor, renova as nossas forças, porque do jeito que a gente está cansado, a gente não vai aguentar nem o primeiro dia. Né? E a gente orar com fé e Deus renovar a nossa força de um jeito que parecia até que a gente não tinha trabalhado aquela semana. Então isso Deus faz. Né? Deus faz. Deus tem poder de renovar as nossas forças. Se eu fizer uma oração com fé, a Bíblia diz que tudo é possível que crê. Mas, geneticamente, se uma pessoa geneticamente ela precisa dormir mais horas, se ela tentar viver o padrão de vida do outro que dorme menos, vai chegar uma hora que o corpo dela vai arrebentar alguma coisa, porque ela não tem essa genética, ela não nasceu assim. Estão entendendo? Então cada um respeita as suas limitações. Ok? Falou o pastor Christian, que também nas horas vagas é especialista do sono. Padrões da mente. Estes recusam. Quase que eu falo a besteira agora. Dá mais umas dicas aí, mas deixa isso para outra aula. Meu Deus do céu, onde é que a gente está aqui? Padrões da mente. Estes recusam as emoções. Né? Tem pessoas que têm esses padrões de mente que recusam as emoções. E eles até criticam os emotivos, né? É o famoso crente espiritual au-au, né? Ele é tão espiritual que se ele vê o irmãozinho sentindo frio, calor, tristeza, desânimo, ele até critica o cara, né? Como sendo carnais. O que não percebem é que andar segundamente também é da alma.
Os que andam segundo o padrão da mente tendem a ser extremamente críticos e naturais na obra. Tem pessoas que são extremamente críticas, né? Ela quer ser espiritual o tempo todo. Isso é um padrão de mente. Geralmente não aceitam, aí tem o outro lado, né? Geralmente não aceitam o sobrenatural e querem colocar o Espírito Santo nos seus padrões de mente. Aí já é um outro oposto, né? A pessoa não aceita o sobrenatural. A gente acabou de citar aqui que Deus é Deus do sobrenatural. Ele também age no sobrenatural. Letra C. Tem aqueles que são empolgados pela vontade, que é o famoso oba-oba. É a característica de alguns crentes, sempre dispostos a iniciar alguma atividade. Porém, em pouco tempo, o fogo se apaga. Né? Cheio de vontade de fazer, de acontecer, e vamos lá, vamos fazer, mas de repente, muito barulho e o fogo se apaga. Vou abrir um parênteses aqui. Né? Por que geralmente, né, o pessoal que dá aula, não, sala de aula é diferente, né? Mas por que geralmente se diz respeito às coisas de Deus, né, você começa uma turma, né, com 20 alunos e aí na hora de formar, forma 5. Por quê? Porque tem aqueles que começam com fogo todo, né? Meu Deus, eu vou ler a Bíblia toda em uma semana, aí cansou, né? Apagou o incêndio, a pessoa desiste, né? Às vezes são as pessoas que são empolgadas pela vontade, né? É só a alma dela, né? O espírito não está no negócio, né? E aí quando se vê, o fogo já se apagou. Não são dotados de perseverança. E até afirmam, se não tenho vontade, não preciso orar, ler a Bíblia e jejuar. Afinal, Deus não quer sacrifício. Tem aparência de piedosos, mas se trata apenas de desculpas da carne para não servir a Deus. Concluímos que a nossa alma é ruim. Concluirmos que a nossa alma é ruim não é correto. O erro é andarmos confiados em sua capacidade de pensar, entender e sentir. Né? Permitir ser governado pela alma. Esse é o erro, né? Duvidar do sobrenatural, esse é o erro. Os que andam segundo a alma não andam por fé. O que a Bíblia, a palavra de Deus, nos recomenda é que mantenhamos a essência de nosso ser e andemos em espírito, conforme Gálatas 5,16, né? Quem anda no espírito não vai se dobrar às obras da carne. Mas precisamos, antes disso, nascer de novo, para entrarmos no reino de Deus. Né? Em João 3,3, Jesus disse, né, que se eu não nascer de novo, eu não vou conseguir acessar o reino. Isso acontece porque o pecado nos afastou de Deus. E a sentença de morte devido ao pecado. Ezequiel 18,4. Ezequiel 18,4 fala, né, que a alma que pecar morrerá. Então, o pecado faz com que leve o nosso espírito à morte. Então, isso aconteceu porque o pecado nos afastou de Deus e a sentença de morte devido ao pecado atingiu primeiramente o nosso espírito, que, criado pelo sopro de Deus, perdeu o sentido e passou a estar morto. Assim, a carne, primeiro ponto de contato com o mal, por onde o homem caiu, passou a governar sobre a alma. E o mal atingiu toda a humanidade, né? Porque todos pecaram, destituídos foram da glória de Deus. Né? Então, todos pecaram. Desta forma, a carne sempre terá uma tendência para o mal. Gálatas 5,17 e 1 Pedro 2,11. Sempre lutará contra o Espírito e a vontade de Deus. Né? Então, a nossa carne, irmãos, ela nunca se converte. Né? A carne não converte. Né? Eu tenho um pastor que ele cita, né, que ele foi fazer uma visita para o líder espiritual dele, para o mentor dele, que já era um pastor
com longa idade, né, tipo já 80 aninhos, né, cabelinho bem branco, já com bastante idade, e ele perguntou para o pastor dele, né, pastor, e daí? O senhor já está com 80 anos, né, já viveu tanto, e daí conta para nós, a carne converteu? Né, o senhor já não tem mais aqueles apetites carnais e tal, que nós mais jovens temos, né? Ainda tem. O velhinho lá com 80 anos ainda tem que cuidar com o que ele olha, cuidar com o que ele toca, cuidar com o que ele fala, porque a carne não converte nunca. Né? Enquanto eu estiver nesse mundo, achar que não, agora eu vou envelhecer, eu vou perder esses desejos aí. Isso não existe. Né? Então, enquanto eu estiver nesse mundo, eu vou continuar lutando. É uma guerra. Espírito contra a carne, contra o capeta, contra o meu eu. É uma guerra. Né? Mas nunca esquecendo também que a nossa luta não é contra pessoas de carne e sangue, né? Nossa luta, aí se tratando de luta espiritual, ela é contra principados e potestades e os poderes do mal nas regiões celestiais. Mas a guerra não para nunca, né? Amém? Tem dia que eu luto contra a minha carne, tem dia que eu luto contra o meu eu, tem dia que eu luto contra o capeta, tem dia que eu luto contra o inimigo, e a luta é grande. E não para, vamos para cima. Assim, para andar em espírito, precisamos negar a nós mesmos, tomar a nossa cruz e mortificar a carne. Vamos ler um pouquinho de Bíblia aqui? Vamos ler aqui Marcos 8:34. E alguém lê Romanos 8:13? Romanos 8:13. Isso. Alguém lê aí Marcos 8:34. E a Gabi lê Romanos 8:13. Então ele chamou a multidão e os discípulos e disse: se alguém quiser acompanhar-me, negue-se a si mesmo. Tome a sua cruz e siga-me. Amém. Gabi? Porque se viverdes segundo a carne, caminhais para a morte, mas se pelo Espírito mortificardes os feitos do corpo, certamente vivereis. Amém. Então, não tem jeito, né? Precisamos negar a nós mesmos, tomar a nossa cruz e seguir. No processo de conversão ao Senhor Jesus e de permanecer numa vida cristã, entendemos que, primeiramente, o Espírito Santo toca nosso espírito, convencendo do pecado. Né? É o Espírito Santo que nos convence do pecado, da justiça e do juízo. Né? Nunca esqueçam que essa tarefa não é nossa, né? Porque tem crente chato que, além de pregar, evangelizar, ele quer convencer. Ele quer ser o Espírito Santo. E quando a gente quer ser o Espírito Santo, experiência própria, normalmente a gente se dá mal. Então, faz o teu papel. Prega, ensina, aconselha e deixa a parte do Espírito Santo para o Espírito Santo. Se você quiser fazer o papel do Espírito Santo, vai dar ruim. Nos levando a Ele e dando novamente vida, né, ao nosso espírito. Né? Então, o Espírito Santo ele toca o nosso espírito, nos convence do pecado e ele nos leva de volta para Deus, né? Dando novamente vida ao nosso espírito. Então, nossa alma é transformada e precisa passar agora a ser governada pelo Espírito. Nossa alma, nossa carne, nosso ser precisa ser governado pelo Espírito. Só que esse Espírito precisa estar totalmente debaixo do governo do Espírito Santo. Amém? Então, o Espírito Santo governa o meu espírito para que o meu espírito governe a minha alma. É assim que funciona. Por isso que eu preciso estar cheio do Espírito Santo. Se eu estou cheio do Espírito Santo, o meu espírito está sendo controlado por Deus. E se ele está sendo governado por Deus, ele vai dizer: alma, carne, fica na tua. Amém? Porém, a carne não se converte, aí, ó, e tentará tomar de volta o espaço que ela tinha antes. Por isso, precisa ser vencida diariamente. Então, é diário o negócio, né? Todo dia eu tenho que me alimentar o meu espírito, fortalecer o meu espírito. A alma é, portanto, o campo de batalha. O corpo quer fazer a própria vontade. O espírito tem entendimento, espírito com letra maiúscula, né? De onde veio e quer ser. Aqui está escrito com letra maiúscula, mas deveria ser escrito com espírito com letra minúscula, que aqui é o espírito do homem, tá? Então o espírito do homem, né? Ele tem entendimento de onde veio e quer ser governado pelo Espírito de Deus, para que domine todo o seu ser. Dependendo de como nos alimentamos,
de Deus ou do mundo, daremos vitória a um ou a outro. Desta forma, na alma se desenvolverão as obras da carne ou o fruto do Espírito. Eu já contei para vocês, vocês já viram aquela historinha dos 2 lobos? Que a pessoa tinha 2 lobos, né? E pediu, ela ia sair de férias e pediu para um amigo cuidar dos 2 lobos, né? Então a historinha é bem simples, é bem antiga, né? O camarada tinha 2 lobos, ele tinha que sair de férias e ele pediu para um amigo dele cuidar dos 2 lobos, para ele no período de férias. E quando ele voltou de férias, ele percebeu que tinha um lobo que estava mais gordinho, mais fortinho, e tinha outro que estava mais magrinho, né? Por quê? Porque um se alimentou bem, enquanto o patrão estava viajando, e o outro não se alimentou. E assim é o nosso ser. Todos nós temos 2 lobos dentro de nós. Um lobo se chama espírito, o outro se chama a carne e a alma, né? Quem que vai ficar mais forte? Aquele que eu alimentar mais, né? Se eu alimentar mais o meu espírito, o espírito vai governar a carne e a alma. Se eu alimento mais a minha alma, assistindo novela, né? Netflix, participando de conversas inadequadas, né? Fofocas, por exemplo, né? A minha alma doente vai querer governar o espírito, né? Se eu alimento mais a minha carne, então quem que vence essa batalha entre espírito, alma, corpo? Aquele que eu alimentar melhor. Amém? A Bíblia diz em Gálatas 5, do 16 ao 23: digo, porém, andai em espírito e não cumprireis a concupiscência da carne. Porque a carne cobiça contra o espírito e o espírito contra a carne. E estes opõem-se um ao outro, para que não façais o que quereis. Mas se sois guiados pelo espírito, não estáis debaixo da lei. Porque as obras da carne são manifestas, as quais são adultério, prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizades, porfias, emulações, iras, pelejas, dissensões, heresias, invejas, homicídios, bebedices, glutonaria e coisas semelhantes a estas. Acerca das quais vos declaro, como já antes vos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Mas o fruto do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança ou domínio próprio, né? Contra estas coisas não há lei. Amém? Então, dependendo também de quem governa a alma, nela estarão também os maus pensamentos, ou os pensamentos do alto, né? Se a minha alma é governada pelo mundo, eu vou ter maus pensamentos. Se ela é governada por Deus, eu vou ter pensamentos do alto. Conforme, abre aí para nós, aí vai a Amable, Mateus 15, 18 e 19, a Ana Cristina, Filipenses 4, 8 e a Gabi, Colossenses 3, 2. Mateus 15, 18 e 19. A Ana, Filipenses 4, 8 e a Gabi, Colossenses 3, 2. Pode. Mas as coisas que saem da boca vêm do coração e são essas que tornam o homem impuro. Pois do coração saem os maus pensamentos, os homicídios, os adultérios, as imoralidades sexuais, os roubos, os falsos testemunhos e as calúnias. Tudo vem do coração, né? Finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há, se algum louvor existe, seja isso o que ocupe o vosso pensamento. Pensai nas coisas lá do alto, não nas coisas que são aqui da terra. Amém? Tem que sair, né? Fique à vontade. Vamos finalizar a página 4. A gente vai concluir a lição, né? Porque essa lição a gente consegue concluir. Então, a Gabi vai precisar sair um pouquinho antes, mas aí depois... Oi? É porque eu vou dar carona para nós. Ah, vai dar carona para... Ah, tá. Então tá. Então vamos terminar aqui. Dependendo também de quem governa a alma, então tá.
Nela estarão os maus pensamentos e os pensamentos do alto. Muito melhores são os pensamentos do Senhor a nosso respeito. Jeremias 29:11 diz, né? Bem sei os pensamentos que eu tenho a vosso respeito, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar um fim ao qual vocês desejam. Amém? Se o governo, portanto, é do Espírito, podemos ter uma vida de verdadeira adoração a Deus, pois a adoração que ele recebe é dada em espírito e em verdade. João 4:24. Amém? Então vamos parar por aqui, né? Pastor, para não atrasar, então, pastor, quer que todo mundo termine de ver pelo vídeo, de repente? De canelinha, né? Isso. Essa parte. Essa parte, como eu tenho essa aula gravada, né? Inclusive está indo para o meu canal hoje, tá? Eu pego o link depois das 2 aulas de canelinha, que já estão prontas, né? Essa segunda aula vai ficar pronta hoje. Eu vou mandar os 2 links ali no grupo. E aí quem faltou aula hoje, assiste os 2. Né? E vocês que vieram, só assistam o segundo link. Tá bom? Okay. Vai pegar alguma coisa do segundo link que vocês já ouviram aqui. Sim. Mas não tem problema. Só vai repetir algumas coisinhas e depois vocês vão pegar o final da aula. Beleza? E daí fica todo mundo pronto. Aí fica todo mundo já pronto para a lição 3. Né? E a pastora Patrícia também fica feliz que ela queria que eu chegasse mais cedo hoje. Vamos ficar de pé para a gente orar então? Ana, ora aí agradecendo a nossa aula então, Ana. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, queremos aqui, Senhor, agradecer pelo dia de hoje, por ter nos permitido, Senhor, estar aqui, Senhor, aprendendo um pouco mais, Senhor Jesus. Obrigado, Senhor, por este momento. Senhor, nos leve em segurança, Senhor Jesus, e abençoa a nossa semana, Senhor Jesus. É o que nós lhe pedimos e desde já agradecemos. Amém, Senhor Jesus. Glórias a Jesus.